Chegamos ao 12º vídeo a respeito de autoridade espiritual. Hoje começando com Deuteronômio 29:18. Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muitas amarguras. Ora, precisamos entender o que é isso. Está falando para zelarmos, né? Para que não haja idolatria, que é o desvio, e também raiz de amargura, raiz que produz mágoa venenosa. Outra vez que nós vamos encontrar esta palavra está lá em Hebreus capítulo 12, verso 15. Eu quero ler o 14 também. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Outra versão diz que ninguém se prive da graça de Deus. E ainda outra que não se afaste da presença da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Eu li aqui a versão King James. Para entender o que o escritor bíblico está falando, eu preciso de revelação. Sem a revelação, eu não vou saber como aplicar esta palavra. Eu vou ler esses dois versículos aqui na versão da Jerusalém para você ver a melhor explanação. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz alguma de amargura que, brotando, vos perturbe. Né? Na versão King James diz, cause confusão. É porque a pessoa aqui perde a paz, que é a presença de Deus, e entra em confusão. Ele perdendo a paz, ele está o quê? Perturbado. E por meio dela, muitos sejam contaminados. O que isso quer dizer? Se eu me privar da graça de Deus, eu não vou mais ver a Deus. Eu não tenho mais condições de... porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu caio da graça, eu perco a capacidade de me santificar diante do Senhor. Porque nós somos santificados quando o vemos na comunhão. Então, o que acontece? A presença do Senhor me santifica. Então, eu sou participante da santidade do Senhor. E aí eu vou para o povo. Então, eu prego aquilo que o Senhor me revelar. Agora, se eu caio da graça, eu não tenho mais como vir à presença do Senhor, eu não mais vou vê-lo espiritualmente e não vou receber da sua santidade. Então eu vou entrar em confusão, porque eu vou perder a luz da presença do Senhor. Eu vou para as trevas, assim como Adão e Eva caíram e foram para as trevas. Quando a luz chegou, eles ouviram os passos do Senhor, eles foram se esconder. Porque toda vez que a luz chega, as trevas fogem. Ok? Então, eu preciso entender o que acontece. Por que raiz de amargura? Isto é uma cilada do diabo que causa a raiz de amargura. Eu vou contar aqui 2 casos que aconteceram comigo. Primeiro, eu tinha, acho que 1 ano e pouco de conversão, não me recordo. 1 ano e meio, por aí. O meu discipulador havia pedido para mim conseguir uma folga, porque eu trabalhava todos os sábados, né? Mas eu tinha uma folga por mês.
E eu consegui uma folga para aquele sábado que ele queria fazer uma evangelização num determinado bairro. Só que no domingo precedente ele esqueceu de me chamar, chamou vários nomes e o meu ele não chamou. Tudo bem, mas um pensamento brotou na minha mente. Poxa, mas o teu irmão que tanto te ama se esqueceu de você? Como pode ser isso? Poxa, você fez lá de tudo para conseguir a folga naquele dia e ele se esqueceu de você? Mas nisso do meu ventre uma voz mansa e suave saiu brotando, subindo. O amor não suspeita mal. E novamente aqueles pensamentos, poxa, mas o teu irmão esqueceu de você, ele não devia ter feito isso. Fez você conseguir uma folga para aquele dia e depois nem satisfação te deu e coisas dessa maneira. Mas aquela voz suave brotando novamente no meu ventre, subindo no meu coração. O amor não suspeita mal. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, né? Na Bíblia Almeida Corrigida. Era o Espírito de Deus me comunicando uma palavra revelada para que eu fixasse a minha mente, o meu coração, na palavra revelada e não naqueles pensamentos. Então eu entendi que aqueles pensamentos que não eram meus, eram ciladas, né? Eram pensamentos que Satanás colocava na minha mente para que eu caísse na armadilha que ele estava preparando. Aí, quando o Senhor me revelou a palavra, eu fixei-me na palavra e comecei a falar, o amor não suspeita mal. Então, toda vez que vinha aqueles pensamentos, né, de acusação contra o meu irmão, eu falava, o amor não suspeita mal. Isso aconteceu no domingo à noite. Várias vezes naquele domingo, o inimigo tentou-me, mas eu sempre abria a minha boca e falava que o amor não suspeita mal. Na segunda-feira também, no dia inteiro, à tarde e à noite, várias vezes durante o dia ele veio trazendo pensamentos de acusação contra o meu irmão. E toda vez eu falava a palavra, o amor não suspeita mal. Na terça-feira de manhã ele falou mais uma vez, e eu mais uma vez falei que o amor não suspeita mal, e o diabo me deixou, porque a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisti com a palavra da verdade revelada pelo Senhor, porque foi com base na palavra revelada que eu o venci. Veja, Eva não venceu porque ela não tinha a palavra revelada, ela tinha a palavra comunicada por Adão, não revelada por Deus. Então, depois que eu venci o diabo, o Senhor veio falar comigo e falou que não queria, que o meu irmão não esqueceu porque ele quis, é o que Deus não queria que eu estivesse naquele grupo de evangelização, ele queria me levar para um deserto e falou outras coisas mais. Bom, se eu tivesse caído, eu teria tido o quê? Uma raiz de mágoa. E isso teria impedido minha comunhão com o meu irmão. Eu sempre teria um pé atrás em comunhão com ele, porque eu teria uma certa mágoa. Se essa tentação não fosse verdadeira, por que o diabo perderia tempo? E se não fosse verdadeira, então por que o Senhor me daria uma palavra para vencer? Entende? A tentação, ela existiu. E a palavra revelada de Deus foi a arma que Deus me deu para vencer o inimigo. Está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Veja lá. As armas de Deus são poderosas para destruir o quê? Fortalezas, que são esses pensamentos que me levam contra a vontade de Deus, longe de Deus, ok? Para que você entenda o problema que eu tenho que ter comunhão tanto com Deus, com os meus irmãos, meus pares. Veja lá, primeiro, João, que fala da comunhão do início ao fim, essa carta. Veja no capítulo 1, verso 7.
Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É para que eu pudesse ter comunhão plena, tanto com Deus. Você vai ver que no verso 4 aí da primeira de João vai falando que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. E depois ali com os irmãos, os nossos pares, tá? Por isso que, né, no contexto aqui de Hebreus 12, verso 14, esforçai-vos para viver em paz com todos os irmãos, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Agora eu quero mostrar o que Jesus fala lá em João capítulo 16, verso 1 a 4. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. No original é não vos escandalizeis. Lembra que eu já falei, escandalon é uma armadilha que causa ofensa, que vai causar esta mágoa venenosa e vai o que? Contaminarmos. Lembra? Você vai cair em confusão, vai se perturbar e depois vai o que? Contaminar os outros. Por quê? Porque você caindo da graça, você perde a comunhão com o Senhor e você não é mais luz, você é trevas. E agora, quando você vai pregar, você pensa que está pregando a palavra de Deus, mas você está pregando a letra, que você vai tentar entendê-la. E isso não é luz, isso é trevas. E você vai contaminar com as trevas os outros. Porque você entrou em trevas quando caiu. E agora você contamina os outros, você se torna um falso profeta. E não tem consciência disso. Por isso que está lá em 1 João, né? Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Deixamos de praticar a verdade. 1 João 1,6. Tá? Então, o Senhor continua falando aqui, eles vos expulsarão das sinagogas. Sinagogas, hoje, nós chamamos de igreja, é o local de reunião dos crentes. E mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Ora, Jesus não está falando se esse momento chegar, ele está dizendo quando este momento chegar, que vai chegar. Aqui há duas interpretações, uma literal e a outra profética. A literal todos nós podemos saber, né? Alguns realmente morreram, né? Fisicamente. Mas aqui o Senhor também está falando profeticamente. O que quer dizer? Veja, quando eu caio da graça, eu morro espiritualmente. Entende? Quando Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido, eles morreram espiritualmente. Eles continuaram fisicamente vivos por muitos anos, mas espiritualmente eles morreram naquele momento. Por isso eles foram expulsos, né, do paraíso, da comunhão com o Senhor, do jardim de comunhão. Agora, o Senhor está falando que isto vai acontecer. O que? Nós seremos expulsos. Por quê? Porque nós vamos falar a verdade. E a verdade, para quem está nas trevas, aquilo é uma ofensa para essas pessoas. E eu vou falar sobre isso ainda na próxima aula, porque essa daqui já terminou. Até a mais, em nome de Jesus.